A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Minha gente, vocês não imaginam como eu estou eufórico iniciando essa conversa, que eu sei, eu tenho certeza vai ser maravilhosa. Eu vou dizer para vocês o porquê desse meu sentimento. É porque hoje 1º de novembro, estamos iniciando o penúltimo mês do ano de 2022. Um ano cheio de mirabolâncias, né? Mas eu estou aqui, iniciando essa tarde, entusiasmadíssimo, porque a partir de agora, eu vou conversar com uma pessoa. Primeiro que eu admiro essa pessoa a partir de uma premissa de dinamismo. Ela é dinâmica, ela é efervescente, ela é uma agitadora cultural. Ela é uma pessoa que todas as vezes que eu me encontrei com ela, ela estava dirigindo ou envolvida em acontecimentos que agitam as vidas das pessoas, os eventos que ela participa, tudo aquilo que ela faz é realmente algo que envolve, toca as pessoas e impacta as pessoas. É a minha leitura sobre Cristina Monti. Aí um dia, já sabendo que ela é uma parte vibrante da cena cultural aqui em Manaus, aí um belo dia eu estou navegando pela internet e o que eu leio? Eu disse, olha só, e vou dizer uma coisa só para vocês, tá? Não me surpreendeu, nem um pouquinho. Eu leio o seguinte, eu coloquei aqui, o livro A Amazônia Sustentável e o Ecossistema Empreendedor está entre os 10 finalistas que concorrem ao Prêmio Jabuti 2022. Vocês já imaginaram isso? E sabem quem escreveu esse livro? Tchan, 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 tchan. Tchan. Cristina Monti. E ela vem justamente falar com a gente sobre a primeira conquista, porque são etapas. Ela já venceu uma etapa importante, né? Agora o livro dela está entre os 10 mais. E ela veio aqui apresentar esse livro e dizer para a gente por que ela escreveu esse livro. Entenderam? Tudo que eu disse sobre ela se resume, é sintetizado aqui, neste fato fantástico, sensacional, maravilhoso. Ela escreveu um livro. Ela fez algo que é só um sonho meu, mas um dia eu também quero escrever um livro, porque dizem que a gente tem que escrever um livro, né? Fazer filho, plantar árvore. Plantar uma árvore e fazer... Ela já fez o livro. E eu nunca fiz o livro. Era o que me faltava. E é sobre isso que ela veio falar. Cristina Monti, amiga querida, nossa, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Olha, depois dessa introdução sua, pode até terminar. Oh, meu Deus, eu não preciso. Porque eu já estou muito feliz, orgulhosa. Que bom. Você é um profissional extremamente relevante, uma pessoa que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, pela sua representatividade na cidade, no Amazonas. Então, ouvir tudo isso de você, para mim, é uma alegria muito grande. É assim, você firmar o trabalho da gente, né? Comprovar o trabalho da gente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Te agradeço muito essa sua sensibilidade de perceber a importância disso, né? Acho que às vezes a gente não dá tanta importância, mas é uma coisa muito importante ser finalista de um prêmio de literatura, né? Do grau da importância do Jabuti realmente é um feito. Cristina, o que é esse prêmio Jabuti, então? Para as pessoas entenderem. Qual é a significância do prêmio Jabuti? O prêmio Jabuti de literatura é um prêmio nacional que ele nasceu com o objetivo, né, um prêmio que já tem mais de 60 anos, 70 anos. É um prêmio que premia não só as obras escritas pelos seus autores e tal, não só pelo texto, mas ele é anual, ele premia pela produção editorial, são 20 categorias. Uhum. São 20 categorias. Então, você tem lá, nessa edição, são 4 eixos, vou te falar que são 4 eixos. Uhum. Literatura, produção editorial, inovação e economia criativa, que é
na qual eu estou ali com o livro. Então, para você ter ideia da representatividade, esse livro, nessa edição, foram 4.290 obras inscritas. Quer dizer, 4.290 participantes. Então, participantes. Cada livro que um foram autor. Não é? Cada livro com o seu autor, isso. Que submeteram o seu trabalho. Claro. Desse universo 4.290, a gente tem aí os 10 últimos de cada categoria, são 200, né, livros, são 200 autores para o final. E agora, no próximo dia 8... E o seu ficou entre os 10 últimos. Eu jamais que poderia imaginar. Que isso. Eu não sei o que aconteceu, porque eu vou ser bem honesta. Essa semana eu recebi um e-mail lá da Câmara, não sei o que, comecei a ler. Não, porque você é finalista e tal e tal. Eu falei, gente, mas eu lembrei que há um tempo atrás eu tinha pesquisado na internet e tinha saído uma lista com alguns nomes. E eu li os nomes e não vi meu nome lá, nem no livro. Então eu falei, não entrei. Normal. Ficou quieto. Passou. Eu não reparei na correria do dia a dia, você sabe que a gente trabalha com computador, eu sou assessora de imprensa, eu tenho coluna, eu tenho... Passou. Aí eu falei eu repliquei, eu respondi o e-mail, eu falei, olha, eu acho que vocês erraram. Acho que eu acho que vocês mandaram e-mail errado. Quando eu mandei o e-mail para ela, eu relembrei que há uns 4 dias antes eu tinha recebido uma comunicação, um e-mail deles, da Câmara, né, Brasileira de Livro, achando que era algum marketing, né? Às vezes a gente não recebe. Sim. Como eu tive que fazer documentação pela Câmara Brasileira de Livro. É o junk mail, né? Que os americanos chamam, né? Isso. Então eu falei, eu não entrei. Aí quando eu mandei para ela, eu falei, não, espera aí. Eu tinha recebido um e-mail. Corri imediatamente para aquele e-mail. Quando eu entro, tá lá meu nome e o livro. Eu quase enlouqueci. E morrendo de vergonha ao mesmo tempo da moça, né? Eu falei, meu Deus, que vergonha, agora a moça vai retornar o e-mail, né? Dito e feito. 5 minutos depois, eu falei, não, a sua obra está classificada e tal. Eu agradeci, me desculpei. E foi uma coisa Teu assim, coração incrível. Disparou, né? Não, eu fiquei doida. Eu falei, gente, não acredito que um trabalho meu primeiro trabalho, né, teve um alcance, porque é um crivo você passar por uma banca dessa. Tá certo. É um negócio sério. Exatamente, é um crivo. Sim, né? Sim. E não é uma pessoa, tem e uma livro banca, por livro, né, Cristina? Livro por livro. Então, eu, na verdade, também, eu vou te ser honesta, eu recebi, como eu fiz essa documentação pela Câmara, eu passei a receber as divulgações deles. E vi, um dia recebi lá do Prêmio Jabuti de Literatura e tal. E eu não sei por que aquilo me chamou a atenção. O que eu fiz? Eu imprimi todo o manual deles, as exigências e tal. Comecei a ler, eu falei, sabe uma coisa? Isso aqui não é pra mim, não. Eu ainda preciso comer muita farinha para chegar lá. Olha só. Deixei, te juro, peguei todas as folhas, coloquei do lado da minha bancada de trabalho e deixei. Mas alguma coisa, ele virava, mexia, olhava para aquele papel e tal, e trabalhando no meu dia a dia, naquela correria, naquele estresse, Aí de vez em quando eu olhava, até que um dia eu olhei, faltavam uns 3, 4 dias. Eu falei, será que eu vou? Eu vou me inscrever nisso aqui, né? Vamos ver o que vai dar. Mas assim, totalmente despretensiosamente, não tinha ideia. Aí reli tudo de novo, tal. No último dia eu mandei, até porque tinha que fazer um PDF especial, eu precisava de uma pessoa para fazer essa composição para mim, a pessoa estava ocupada, não tinha quem fazia. E aí no último dia eu falei, sabe, eu vou mandar. Tinha feito o pagamento, fiz o pagamento com 1 ou 2 dias anterior e mandei. Mandei completamente por mandar. Mandei por mandar. Que história maravilhosa. Mandei por mandar. Não tinha expectativa. Nunca. Uma pessoa que sai da periferia de São Paulo, pobre, criada por uma avó de coração, sem pai. Eu não sei o que é ter pai. Sem praticamente mãe. Né? Vivendo aos arredores da ditadura de 70. Né? Que a gente era criado... sem pai, sem mãe, você era qualquer pessoa. Você era comparado com um cachorro, assim, né? Não hoje, porque os cachorros hoje eles são filhos, né? Os cachorros hoje são filhos, né? Mas eu fui criada para ser da cozinha para fora, né? Da família que eu convivia. As pessoas falam, não, ela tem que ser criada da cozinha para fora. E hoje me ver numa situação de ter um trabalho meu numa academia tão importante,
é uma coisa que eu não podia imaginar na minha vida. Agora, Cris, eu gostaria que você desse um crédito a uma coisa. Você conseguiu chegar hoje onde você está porque você nunca desistiu, nem tampouco nunca parou de se educar. Você nunca parou de estudar. Você abraçou os estudos e foi até o fim, não é isso? Você se tornou uma pessoa melhor verdade. Porque estudou para isso. Foi preparada, você pegou, né, as suas ferramentas que hoje você aplica na sua expertise através do estudo, não foi, Cris? Olha, eu acredito que o meu maior mérito, eu acho que o meu maior mérito disso tudo é que eu tenho uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu sou resiliente. Pronto. Eu sou extremamente resiliente. Para me derrubar, eu levanto. Cai 5, levanta 8. Levanto. Bacana. Então eu acho que a resiliência me trouxe aqui. Uma historinha bem rápida que eu quero te contar, que eu acho muito interessante. Claro. Nesse contexto Vamos educacional ouvir. que você está Vamos ouvir. falando. Vamos ouvir. Na minha época, quando eu morava com essa senhora de idade, né, a minha avó de coração, eu fui criada naquele momento para fazer o colégio técnico de contabilidade, olha só. Porque era o máximo que a gente chegava, né? Família pobre, mulher, né? Eu ia fazer lá um colégio técnico de contabilidade e ia parar em algum escritório e ser algum assistente na vida, né? A ideia era essa. Finalizei o meu colégio, essa minha avó faleceu, passei por algumas dificuldades e tal. Encontrei meu marido na jornada. Tô casada há 33 anos. Encontrei meu marido na jornada. Fico grávida, 6 meses. Marido da jornada, gostei. Meu marido da jornada. Meu marido da jornada, Meu gostei. marido da jornada. 6 meses que a gente estava junto, eu engravidei da Mariana, que é minha filha. Mariana nasceu com 6 meses, nós mudamos para Vitória, Espírito Santo. Né? Ele estava começando a vida, teve uma oportunidade em Vitória, no Espírito Santo. Falei, não, vamos abraçar, largamos família, largamos tudo. Imagina você fazer isso há 30 anos atrás, uma mão na frente, outra atrás, um bebê de 6 meses. Eu tenho a foto quando eu desembarquei da VASP, num voo da VASP, com a minha filha com 6 meses no Lá em Vitória. Lá em Vitória, para começar a minha vida. Começou a bater uma vontade de fazer uma faculdade. Minha filha tinha uns 3 anos, eu estava grávida do segundo filho. E uma vontade de estudar, Humberto, porque eu achava bonito, sabe? Eu achava chique quem estudava, achava que a pessoa que fazia uma faculdade, olha a minha cabecinha, que era uma pessoa que fazia a faculdade, era uma pessoa inteligente, porque quando eu passava com a minha avó pela Brigadeiro Luiz Antônio e atravessava a Avenida Paulista, eu via Casper Líbero. E eu via os estudantes de comunicação, aquele pessoal pra frente, aquele pessoal bonito e tal. E eu falava, caramba, eu passava de ônibus. Um dia eu tenho vontade de estudar nesse lugar. Eu acho que essas pessoas são muito inteligentes. Eu quero também ser inteligente. E aí comecei a pegar no pé do meu marido. Olha, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar. Ele falava assim pra mim, Cristina, pra quê? Você não precisa estudar. Não. Era a mente da época. Sim, era sim. a mente da época. Claro. Era uma pessoa que queria me proteger. Sim. E ele falava assim, eu já ganho sustento, fica com as crianças. Era aquela mentalidade daquele momento da história, É verdade. entendeu? Não, É que isso ele, mesmo. não que ele era egoísta, ou que, né, as coisas mudaram muito. Então, dentro daquele contexto, a preocupação dele era me resguardar. E ele dizia, olha, eu trabalho, a gente tem renda suficiente. Claro. Humberto, eu sou uma pessoa que eu nasci mesmo, sabe, com o âmbito de fazer alguma coisa legal. E eu comecei Mas quem a pegar te no pé conhece dele. nota assim de saída que tu és muito irrequieta. Tu és uma pessoa Eu tenho que fazer totalmente alguma coisa. irrequieta. Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. E eu comecei a pegar no pé dele. Me ajuda. Você não sabe o que esse homem fez. O que aconteceu? Você lembra aquele colégio técnico que eu fiz? Faliu o colégio. Eu não peguei a minha documentação do 2º grau. Eu não tinha documentação. Eu não tinha vida educacional. Eu não tinha, porque na época minha avó faleceu, eu fui morar na casa de alguns parentes, não tinha nem cabeça, maturidade, não tinha ninguém para me auxiliar, nada. E larguei o documento lá. A escola faliu e não tinha documento. Ricardo foi investigando, bateu na garagem de uma secretária que trabalhou não sei quantos anos atrás nessa escola. E ela falou assim, olha, eu tô com uma caixa aqui com alguns... Isso é coisa do teu anjo da guarda, olha. Não é? Não é possível, né? Acho que já tinha passado uns 8 anos. E já estava lá com a documentação toda. Ela falou, olha, eu vou procurar. O senhor me liga daqui uns 3 dias, que eu vou pegar as caixas que eu tenho. A mulher não jogou fora.
graças a Deus. Benção a Deus. E estava na garagem dela. Ela pediu pro Ricardo uns 3 dias que ela ia procurar para ver se tinha meu histórico escolar. Tava tudo lá, Alberto. Tava lá, Cristina tudo lá no Monte. banco. Cristina Monte. Aí foi quando a gente resgatou esse material e aí eu comecei a minha jornada na faculdade. Então O você resultado está aqui. você vê que não é fácil, mas a gente é Não resiliente. pode desistir. Não pode, Cris, Alberto. e esse livro? Esse livro Fala eu desse quero, livro, por como é que favor. surgiu esse livro? Olha aqui. Primeiro eu quero saber o seguinte, como é que, que momento foi esse, essa Eu vou te epifania de vou escrever esse livro? E tem que ser sobre a Amazônia Sustentável Vamos lá. e o ecossistema empreendedor. Por quê? Eu comecei Posso 2000, claro, é seu, eu quero tá? Por abrir, favor. eu quero abrir. Por favor. Fala, Cris. Em 2018, 2019, eu comecei a ajudar na organização da feira. Na época era a segunda feira do Polo Digital de Manaus. E comecei a entrar como voluntária. A gente nas se ações. encontrou nessas feiras, Exato. eu e tu, nessas feiras aí. Então, Até na última nós nos exatamente, encontramos. a gente estava lá, isso. E aí eu comecei a frequentar, eu comecei a perceber que tinha assim muita coisa legal acontecendo, muitos projetos interessantes, só que não tinha, eu achava que não tinha visibilidade que mereciam ter esses projetos. Então, cada reunião que tinha, que eu ia, eu encontrava pessoas, eu conhecia mais pessoas, eu conhecia mais projetos, mais iniciativas e tal. E aquilo começou, eu comecei a me despertar, poxa, tem tanta coisa, que legal, a gente tem assim, matérias, reportagens muito legais, a gente tem trabalhos como o seu e como de outros colegas muito bons, mas eu não achava na história recente algo que focasse nesse ecossistema de empreendedorismo, nas pessoas, nos projetos que estavam sendo feitos, entendeu? E aí um dia eu estava, te juro, Humberto, eu estava numa reunião dessas, e em 2019 me bateu. Poxa, por que você não faz um livro contando essa história desse pessoal? E aí, passou, ficou guardado em algum canto da minha cabeça. Teu eu interior te fez essa O pergunta. meu eu interior. Falou, por que você não escreve um livro sobre isso, então? E ficou guardado em 2019. Aí eu comecei, depois de um certo tempo, e elaborando isso na minha mente. Poxa, mas como é que eu posso fazer? Mas por onde que eu começo, né? Totalmente inexperiente para esse tipo de escrita. Quem teve uma ajuda que me ajudou muito nesse aspecto, e eu tenho que agradecer aqui ao público. Lógico. Porque a gente não chega até aqui sozinho também. Ninguém é bom sozinho, né? Não. Sim. Graças a Deus, eu fui preparada para chegar até aqui. Bacana, Eu sinto isso. sim. E houve pessoas incríveis que me ajudaram. E uma pessoa incrível que eu preciso falar aqui é o Adalberto Santos. Adalberto Santos do Jornal do Comércio. Exatamente. Porque ele é maravilhoso. É uma pessoa incrível, muito generosa. Eu ia lá... Depois pergunta dele por que ele ficou em Manaus. Ah, mas aí ele vai te dizer. Ele vai me contar a história. O Humberto quer saber por que tu ficou em Manaus. Pode deixar, eu vou perguntar. Pronto, pergunta dele. E aí, você sabe que essa minha vida de assessora, a gente está para cima e para baixo. Sim. E eu ia lá, levava muitas pessoas lá pro jornal e tal. Um dia ele chegou para mim, falou assim... Cristina, vem cá. Você é uma moça boa, escreve direitinho, eu vejo teus vídeos. Você quer escrever artigo aqui pra gente? Falei, gente, típico dele, ele é incrível. Pro Jornal do Comércio. É um garimpeiro de talento. 2018 isso. Meu Deus, eu me senti, eu falei, gente, não acredito. Comecei a escrever artigos pro jornal. Eu tenho uma faixa de 150 artigos publicados lá. Sim. Isso me ajudou muito na minha desenvoltura para elaborar o livro. Outra parte fundamental também que me auxiliou muito, porque eu já fui praticamente editora de uma revista da FUCAP, a TIC Amazônia, dos áureos tempos da FUCAP, de 2005 e tal. Então eu conhecia o que era projeto gráfico, eu sabia o que era essa parte de composição gráfica, de designer e tal. Então essas foram as duas habilidades principais que eu vim aprendendo ao longo da minha jornada, mas sem imaginar que a gente ia culminar onde culminou, chegar até aqui. E aí, voltando para 2019, eu comecei a elaborar, fiz um planejamento, montei um projetozinho na minha cabeça, lá botei no meu papel e comecei. Falei, bom, vamos lá, eu vou angariar recursos, porque sem recursos ninguém faz nada. Claro. Sem dinheiro não faz, mas não quero dinheiro público. Não quero me envolver. Maravilhoso. Não quero me envolver. Gostei não dessa. Quero lei Rouanet, não quero dinheiro. Eu quero quem acredita no meu trabalho. Claro. Né? Se a pessoa achar que eu mereço, que o meu trabalho é sério, vai investir. Eu só quero quem me quer. É. Pronto. Entendeu? Eu sou decidida.
Falei, não vou atrás de governo, o prefeito falou, pô, por que você não vai atrás de governo? Não quero porque eu não quero ficar... Porque assim, a proposta... E tem muita gente, infelizmente, que a primeira coisa que pensa é exatamente, eu vou ali no governo pegar uma grana. Não é o meu caso. Falei, não. Dinheiro dos contribuintes, né? Exatamente. Não é dinheiro público, não. Exatamente. É dinheiro do contribuinte. Eu acho uma falta de respeito. Eu acho uma falta de respeito. Eu não ia fazer uma coisa dessa, com tanta coisa muito acontecendo no país. Muito bacana. Eu vou atrás de recurso público. Você é mesmo admirável, viu? Não, viu, eu procuro ser ética. Claro. Eu respeito a minha ética, entendeu? Eu fui criada com essa senhora, que era uma senhora pobre, costureira, muito humilde, mas era uma pessoa que tinha uma educação, né? Tinha modos, educação e uma ética muito, e eu acho que eu internalizei isso muito bem. A educação doméstica é tudo. Né? É tudo. É tudo. Ela era uma mulher brava, E tu não tem educação doméstica na escola, não, né? Não. É em casa. Não, ela era com ela e a gente aprendia e ficava de castigo, levava umas peias e tinha que virar ser gente. A gente tinha que aprender a ser gente. Então isso, graças a Deus, eu internalizei. E aí comecei a captar dinheiro. É um livro que eu procuro ser o mais apartidária possível. A gente tem aí, na época, o prefeito Arthur Vigílio, a gente tem aí o Jório Veiga, a gente tem representante Jório. Ele é um docinho de coco. Maravilha. Ele é um docinho de coco, foi muito prestativo, humilde, simples, uma pessoa super amiga. Tem umas pessoas que, para você falar, parece que você está falando com Deus, né? São pessoas que tem o Deus na barriga, né? Olimpo. E o Jório foi uma pessoa super acessível. Carlos Nobre. Falei com o Carlos Nobre me mandou o texto, uma pessoa extremamente acessível. E aí começou. Só qual era a ideia inicial? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ouvir mais ou menos de 20 a 30 pessoas, uma média de 25 pessoas, vou colocar tudo no livro e pronto, tá bom. O que aconteceu? 2020 explodiu o desmatamento na Amazônia, não sei se você lembra, eu lembro, que o Hamilton Mourão começou a ir todo dia no Jornal Nacional dar explicações. Aí eu parei assim naquele momento, eu falei assim, poxa vida, mas a gente tem uma coisa muito grandiosa acontecendo na Amazônia, né? A gente tem alguma coisa muito grande acontecendo e a gente precisa dar visibilidade a isso, né? O que eu fiz? Eu ampliei todo o escopo do trabalho. De 25 pessoas, eu fui para 50, 60, 70, 90, 100. Quando eu cheguei, tem 100 e poucas. Quando eu cheguei no 100 e pouco, eu falei, não, agora eu preciso fechar a obra, porque senão eu não vou terminar. Não. Porque jornalista é fogo, né, Humberto? A gente é curioso. E a gente faz uma coisa hoje à noite, muda amanhã de manhã, aí depois quer mais, é isso mesmo. Você quer mais. Então, assim, é uma viagem, né? A verdade é que é uma viagem. Nós temos manifestações de 100 pessoas aqui? Tem. Que maravilha. É um poder de articulação que eu realmente... sabe que lida. E eu vou te falar mais, a questão não é nem o poder de articular. Você sabe o que eu acho mais incrível? E assim, eu sou muito grata mesmo, porque foi num momento que explodiu a Covid. Eu comecei a escrever março de 2020. Ninguém sabia se o planeta ia... no mês da Covid. Ninguém ia saber se o planeta ia existir na semana que vem. Você lembra? Aquela primeira onda? Claro, ficou todo mundo doido. E eu falei assim, não, mas eu tenho que abraçar esse projeto. Eu não sei porque... Aí o pessoal começou a investir no meu projeto. E eu comecei a ter os patrocinadores, com contratos assinados, com datas estipuladas. Eu tenho o meu jurídico, a gente trabalha, nota fiscal, tudo muito como tem que ser. Organizado. Tudo. E aí eu falava, não, eu não posso parar o projeto, eu tenho uma data, eu tenho que honrar. E aí isso foi me motivando, nós fomos indo, houve gente daqui, relatos incríveis, a gente tem associações indígenas, a gente tem mulheres caboclas, a gente tem ribeirinhos, a gente isso tem pesquisadores, tá aqui, a gente tem Greenpeace, tá aqui dentro. a gente tem Greenpeace, a gente tem Natura, a gente tem o Philip Fiancide, a gente grande tem Philip, grande, vida. O Ele ainda está trabalhando no INPA? Tá. Continua lá no INPA? Ele continua, que beleza. Maravilhoso também, uma pessoa extremamente amigável, sabe? Maravilhoso. Presidente de institutos, representantes públicos de todas as esferas, né? Então, assim, qual foi
qual foi a mensagem do livro? Poxa, a gente pode, se a gente quer, a gente pode se organizar. Pode, e né, eu Cristina? trouxe as pessoas, sabe? Se você depois dar uma olhada, você vai ver que eu sempre trago uma foto da pessoa. Eu não vou dar uma olhada, não. Eu vou ler esse livro. Eu tenho que ler esse livro. Eu trago assim, as preferências pessoais dela, né? O que você gosta de fazer. Então sempre tem aí, olha, eu gosto de jogar bola, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de escutar rock and roll, eu gosto disso. Eu quis trazer as pessoas para o cenário, porque eu acredito que são as pessoas que fazem a transformação, são elas. É verdade. A transformação das coisas Você tem toda a razão. Só acontece se as pessoas estão envolvidas e se elas têm o espaço. Então aqui o espaço é comunitário. O espaço é comunitário. Tem startups, tem o pessoal de design, de desenvolvedores, de todas as instâncias. Por isso que a Amazônia Sustentável tem a ver com o relativo à Amazônia, o ecossistema, tudo. Mas tem aqui o lance do ecossistema empreendedor, quer dizer, Sim. relativo aos negócios, às pessoas, não é isso? Exatamente. E tem também muitos projetos de tecnologia que estão sendo desenvolvidos na Amazônia mesmo. Que legal. Então tem aplicativos, por exemplo, de pesca, que uma pessoa desenvolveu, um dos convidados desenvolveu, que ele facilita para as pessoas fazerem esse contato com os hotéis, de pousadas. A gente fala muito, são 17 capítulos, então a gente fala sobre turismo, educação e várias outras coisas. E, né? a capa com o Encontro das Águas, isso aqui é para acabar. Olha aí. Olha só, eu sou suspeita para falar, né? Olha eu sou suspeita para falar. Cristina, onde é que as pessoas adquirem esse livro? Onde é que a gente acha o teu livro? Contato arroba amazoniaempreendedora.com.br. O Paulo deve estar mostrando isso aí, né, Paulo? Isso, tá? Olha aí, o Paulo está mostrando. E o Na Cuia da Cris também, que eu passei para ele também, entra em contato direto comigo. A gente tem um site do livro, que a gente traz algumas histórias. O site do livro é a Amazônia Sustentável. Isso, é amazoniaempreendedora.com.br. Esse é o site. Exatamente, que as pessoas podem entrar, podem conhecer alguns cases, tem cases incríveis que a gente apresenta lá. Claro. Então, e toda a transação para a gente adquirir o livro é feito online. É feito online. Sem Mas problema. a gente está agora também já entrando na plataforma da Amazon, né? Que legal. Que eu quero vender. Importante. Importante. Nacionalmente e principalmente internacionalmente também, né? Porque o livro tem a edição português e inglês. É importante a gente falar isso. Égua do livro. Porque a gente quer alcançar. Maravilha! Né? Tem inglês também, né? Tem inglês. Qual é a ideia? Não é para ser para pessoas que já conhecem a Amazônia, mas principalmente para quem está no sul, no sudeste, no nordeste, que às vezes desconhece o que a gente faz aqui. Os projetos que são desenvolvidos e as temáticas também, né? As questões, as problemáticas, os desafios, né? Então, este é o inglês. Esse é o português e inglês. Português e inglês. Exatamente. Por isso é que ele é mais grossinho, né? Olha aqui. Exatamente. Esse é o português e inglês, esse é o só português. Isso. E os dois estão lá no site disponíveis para os leitores ávidos para adquirir. Uma coisa importante, a gente lançou em dezembro do ano passado na Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. Sim, e também, simultaneamente, na segunda-feira do Polo Digital que estava acontecendo aqui. Então eu estava lá no Rio Centro e graças à tecnologia, né, por vídeo, estava também fazendo uma apresentação do livro aqui em Manaus. Tu é muito danada, olha, tu é muito danada. É muito danada. Minha gente, é o seguinte, este livro aqui está entre os 10 livros que estão concorrendo ao Prêmio Jabuti 2022. E eu, com muito orgulho, e eu não posso disfarçar, né, a minha alegria de tê-la aqui, eu conversei agora com a Cristina sobre isso, e vocês já sabem agora tudo como podem adquirir. Eu quero te pedir uma coisa. Quando sair o resultado, porque agora dos 10... Isso, dia 8 de novembro, vão ficar os 5 semifinalistas. Me avisa. Claro, me avisa. Claro. E depois, 24 de novembro... É a parada final. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Você sabe com quem que eu tô concorrendo? Com quem? Eu tô concorrendo com nada menos que... Tá sentado, né? Tô sentado. Fernando Henrique Cardoso, Fernando Moraes, Laurentino Gomes... Marina Colassante, entre outros. Agora então, posso falar uma coisa? Eu já não tô no cita limbo. mais ninguém. Me dá tua mão aqui. Eu já tô no limbo. Agora, sabe o que é legal? Sabe o que é pai d'égua nisso tudo? É que eles estão concorrendo contigo. Tá? Ai, que lindo! Que lindo, Okay? é verdade. Eles nem sabem a concorrente... Né?
que eles têm em ti. Exatamente. Mas eles vão descobrir. Muito obrigada pelo amiga. Espaço, meu querido. Você me permite contar uma história agora que acabou a entrevista? Minha gente, é o seguinte. Ela estava passeando lá numa avenida, dessas avenidas maravilhosas em Miami, onde tem lojas incríveis, né? Aí ela passou por uma loja, olhou a vitrine e viu esta camisa, vocês acreditam? Lá em Miami, aí ela disse, benza a Deus, é a cara dele. E trouxe este mimo para mim, e eu resolvi fazer a entrevista com o mimo que ela me trouxe, esta camisa. E eu falei para ela que ela acertou mesmo neste afago no meu coração, de uma maneira soberba, pelo seguinte, eu gosto dessas camisas porque eu acho que o sol que brilha dentro de mim, ele se reflete aqui fora nessas camisas. E ela, sem saber disso, trouxe essa camisa para mim. Obrigado. Verdade, com todo outra amor coisa, e carinho. a banda vai tocar na sexta-feira e eu vou estar no palco com esta camisa. E muito feliz porque a minha amiga lembrou de mim. E ser lembrado por quem gosta da gente é uma dádiva de Deus. Ok? Cristina, obrigado. Muito obrigada. Eu te admiro mais ainda, tá, agora. E tu não imaginas o grande amor fraterno que eu nuto por ti, tá bom? E não para de crescer. Essa é uma das coisas que me fazem amar tanto a Amazônia, que me fez fazer esse livro. Muito legal. São as pessoas que eu amo muito, sou muito feliz aqui. E você é uma dessas pessoas que está no meu coração. Eu levei, ouçam só, 72 anos para entrevistar essa menina. Vocês acham que eu não ia estar feliz? Fechou. Você é uma guerreira vencedora maravilhosa. Amém, Jesus. Você é exemplar. Amém. Mulher exemplar. Obrigada. Gente, por hoje é só. Amanhã, dia de recesso, né? A gente vai prestar as nossas reverências àqueles que já estiveram conosco, aqueles que já foram importantes nas nossas vidas e que agora viraram os nossos anjos da guarda. Amém. Eu, na quinta-feira, se Deus permitir, estarei de volta. Fiquem com Deus. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.